A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 26 e 27. Assim corro, também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Natal, um tempo de superação. Temos pensado nesse tema, né, e já aprendemos tantas coisas, mas hoje eu quero dizer que vivemos as superações na nossa vida a partir de Deus, a partir da fé que Deus nos deu, a gente já viu isso, e hoje a gente vai ver que é a partir da nossa própria ação. O fato de Deus trabalhar por nós, em nosso favor, não exime de nós a nossa participação, e nem a fé, né? Ele trabalha em nosso favor, ele nos dá a fé, da qual Cristo é o autor e consumador, Hebreus 12, 2. Até a nossa fé não vem de nós, mas a nossa participação é fundamental. Veja que Paulo aqui vai dizer que ele tem uma meta, ele tem, né, um objetivo, é se superar cada vez mais e mais. Ele vai falar sobre isso também em Filipenses 3, versos 12 e 14. Então ele vai focado e é a parte humana. Deus nos deu tudo, mas ele não vai fazer aquilo que nós devemos fazer. Deus espera de nós o nosso comprometimento, o nosso empenho, a nossa atenção, a nossa consagração. É dessa forma que Deus criou o processo de superação que devemos viver. Por isso que Jesus saiu pregando, ele não forçou ninguém, nem pelo seu carisma e nem mesmo a força. Foi a coerção, mas foi a pregação do Evangelho e o convencimento, as pessoas entendendo que precisava aderir ao reino de Deus. Então Paulo está mostrando que ele tinha uma meta, um alvo, e ele também esmurrava, o verso de número 27 vai dizer, nessa palavra aqui, até foi muito mal compreendido, esmurrar, e aí a tradição católica trouxe a prática do autoflagelo, mas no meio evangélico também, de outra forma, as pessoas se autopuniam, e não é essa a ideia é a gente controlar as nossas tendências carnais. Não é assim? A gente precisa segurar a carne, literalmente, quase na rédea. Porque a tendência da carne, Paulo vai ensinar isso lá em Gálatas 5, é produzir obras, é produzir as obras da carne que são nocivas para nós, para o nosso crescimento espiritual e para as superações que precisamos viver. Para que o fruto do Espírito seja uma realidade na nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, Deus nos deu tudo para vivermos a superação. Ele age em nosso favor, ele nos dá a fé. Mas você também faz parte desse processo. Deus conta com o seu comprometimento, o seu esforço, a sua atenção. Quando você atentar, eu preciso viver a graça de Deus, o amor de Deus, eu preciso viver a minha fé. E você se comprometer, se empenhar nisso. Como Paulo aqui, né? Focar, esmurrar o corpo nesse sentido, de se condicionar a viver aquilo que Deus tem para você. Você vai viver grandes superações. Quero profetizar o dia abençoado sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém e amém.